né, a sua possibilidade vai ser no caderninho, faça no caderninho, mas tenha registrado. Porque aquilo que não pode ser medido, né, mensurado, não pode ser gerenciado. Crenças limitantes que as pessoas têm com relação ao dinheiro, né? Então, assim, que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro atrai assalto, violência, né? Que o dinheiro causa discórdia na família, que o dinheiro é o mal de todos os males, é a raiz de todos os males. Quem ganha dinheiro não vai pro céu. Quem ganha dinheiro não vai pro céu, né? De que o dinheiro enfim, ele tira a paz interior, né? Ele causa discórdia, porque o dinheiro traz inveja, né? O dinheiro afasta a família da pessoa, atrai falsos amigos, né? Olá, seja bem-vindo ao podcast Viver de Parto, na qual nós vamos mostrar para você, enfermeira obstetra, quais as estratégias para você conseguir um faturamento de 15K. E o que é 15K? 15K é o faturamento de R$15 mil em 30 dias. Isso mesmo, eu sou a Laura Padilha. Eu sou o Matheus Albuquerque. E hoje a gente vai falar sobre... gestão financeira. Dinheiro. Dinheiro, polêmica. Polêmica, em assunto polêmico, né? A gente até fez eu fiz um conteúdo falando especificamente sobre dinheiro, né? Então se você não curtiu ainda nosso Instagram, Viver de Parto, e todas as nossas redes de audiovisuais, podcast, Google Podcast, Spotify, nós estamos lá em todas as plataformas. No YouTube, né? Você encontra. Então, provavelmente, se você estiver ouvindo e quiser assistir esse podcast, a gente vai estar lá no YouTube. Se você estiver assistindo e quiser ouvir, talvez no carro, no trânsito, a gente está nas principais plataformas de podcast. E hoje, mais uma vez, estamos com a presença especial do Chicão. Sempre. Chicão sempre. Chicão tá aí. Funcionário do mês. Agora que ele dormiu, deixou a gente poder conversar um pouquinho aqui. Justamente. Então vamos lá, vamos contar primeiro a história de como era o nosso financeiro, como é que era a gestão, como é que tudo começou aqui na Leorá. A gente já fazia toda a gestão financeira. Começamos fazendo, né? Anotações de entradas e saídas. Conta aí, Laura, acho que você tem mais autoridade para contar. Eu acho que assim, acredito que essa questão da educação financeira é algo que vem desde quando a gente é criança, né? Esses dias a gente conversava, né, até no churrasco do meu sogro, e a gente falando sobre essa questão de poupar, de ser econômico e tal, e eu dizia pra eles, eu não tive educação financeira. Lembra? Eu até expliquei quando eu era criança, olha só que interessante. Né, a gente ia fazer compra de mercado. Essa história. E a gente ia fazer compra de mercado, meus pais iam com o carrinho, né? Fazer a compra do mês. E nós éramos nós somos em 5, mas 2 que moravam com meu pai, né? Que é minha mãe. Então daí foi a minha irmã mais velha, era 7 anos mais velha que eu, meu pai dava um carrinho pra ela. E no mercado tinha um carrinho de criança, pequeno. Sabe? Carrinho de compra de criança. Então era um sucesso. Sim. Então ele dava um pra minha irmã e um para mim. E aí eu chegava naquelas, nos corredores, né, do mercado, e eu só fazia assim, ó, skinny, bolacha, chocolate. Naquela época tinha aquele chocolate que tinha um Mickey. Olha só que bela educação financeira, né? Não, daí tudo bem, isso aí era a minha vontade, meu impulso, né? Porque essa questão de dinheiro tem muito relacionado com o desejo, né, a vontade, enfim. E aí eu jogava tudo no carrinho. E quando a gente chegava perto do caixa, minha mãe dizia, Toninho não meu pai, Toninho, olha a quantidade de coisa que a Laura comprou e tal. Aí ele dizia, não, deixa, vai comer tudo mesmo. Passava tudo. Nossa. Ele passava tudo. Que coisa. Então assim, Vocês achavam o máximo, né? Claro. Então assim, eu sempre, desde pequena, por conta que vivi numa família, né, os meus pais passaram muita dificuldade. Até esses dias a Jacinta perguntou, mamãe, a senhora, esses dias ela perguntou, a minha filha mais velha. Você morava na roça, né? Não, ela perguntou se eu fui pobre. Já tinha sido pobre.
né? E eu fui explicar que os meus pais, eles foram muito eles pobres. Contam muitas histórias, né, de dificuldade e tudo Tinham mais. muitas dificuldades. E quando eu nasci, por eu ser a última filha, eu já nasci numa época de vaca gorda, de ir no mercado e descarregar a prateleira no carrinho. Então, o que acontece? E exatamente porque os pais tiveram essa coisa da escassez, né? Então eles querem talvez compensar aquilo, proporcionando para o filho uma sensação de abundância, né? Uma falsa abundância, vamos dizer assim, né? Sim. E aí eu fui... Então, quando eu na minha cabeça, o que eu pensava, assim, bom, meu pai, ele ganha bastante dinheiro, ele paga as contas e tudo bem. Então, né, eu estudei numa escola particular, quando eu fiz meu ensino médio, eu fiz uma escola técnica pública, porque justamente eu fiz cursinho, porque eu tinha um acesso, consegui passar, enfim. Sim. Fiz e aí fui pra federal, então meu pai não pagava minha faculdade. Mas sempre tive as coisas que eu queria viajar, a gente viajava, a gente tinha uma vida boa financeiramente, né? Então, sim, eu não sabia, por exemplo, eu acho que nem eu nem meu pai, nem ele mesmo sabia, quanto que era o valor que gastava por mês na casa. Ele não sabia as despesas da casa, quantos que era, ele não sabia quanto que entrava, quanto que saía, né? E eu muito menos. Então, olha que interessante. E, tá, isso é uma coisa. Por outro lado, tem a minha mãe. E a minha mãe, ela, né, imagina, minha mãe, ela não teve muito estudo, ela me aposentou como inspetora de colégio, sabe aquelas mulheres que ficam olhando o pessoal no pátio? Né? Ela limpava, inspetora e tal, então ela tem um salário mínimo. Ela fazia lanche para complementar também o salário, né? Então, assim, uma mulher muito simples, né? Então, assim, ela sempre ganhou pouco dinheiro. Quem ganhava mais dinheiro era meu pai. Então, ela sempre ganhou muito pouco dinheiro. Mas ela tinha um caderninho. Ela tinha um caderninho. Tem um caderninho, inclusive. E minha mãe não sabe. Minha mãe não sabe... matemática, não, ela cálculo. não sabe nem escrever os números direito. Para fazer uma soma, ela passa uma tarde toda. Sim. Mas ela faz. Olha que interessante, ela faz. Ela tem um controle bem acirrado, vamos dizer assim, das entradas e saídas, né? Então, olha só. Da Riachuelo, ela tem a continha da Riachuelo, né? Riachuelo, Hermes, Sempre Mais Amigas, as suas revistas. Ela tem um valor... Isso, gente, olha que interessante. Eu não sabia que a gente ia tocar nesse assunto aqui agora. Mas eu sempre... eu observava isso e eu via essa discrepância mesmo do pai da Laura e da mãe da Laura, né? Ela tem os valores das parcelas que ela paga o crediário lá da loja. Então, por mais que ela faça até mesmo alguns compromissos no longo prazo, mas está dentro do orçamento dela. Sim. Isso é fundamental para o sucesso econômico de qualquer pessoa, qualquer empresa, né? E a primeira vez que eu trabalhei, que eu ganhei um dinheiro, né? Eu era bolsista da faculdade. Como eu fiz federal, eu era bolsista de iniciação científica, eu ganhei R$300. E eu pensei, que eu vou fazer com R$300 é muito dinheiro, eu pensava, é muito dinheiro. Então, eu comecei a pensar que nem minha mãe. Eu vou fazer um caderninho e vou anotar o que eu tenho que fazer. E aí e foi. Depois, né, foi fazendo um bico aqui e ali, que a gente faz na faculdade. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar, ganhava, né, eu fui trabalhar num hospital, depois fui trabalhar num posto de saúde, ganhava pouco dinheiro, né? Não imaginava. Ganhava como a maioria dos enfermeiros ganham. Mas eu tinha, assim, né, entrada e saída no caderninho, né? Sim. Eram contas modestas, a gente vivia, acredito que mais modestamente e tal. E aí, quando eu comecei a atender partos, né, que foi de forma autônoma, que é aí que eu quero chegar, por isso eu contei, porque nós não somos um papel em branco, né? Nós somos uma história, olha que interessante. Sim. Eu comecei a atender partos e pensava assim, eu amo atender partos, já falei isso aqui, eu amo atender partos. Tanto é que há pouco tempo atrás eu dizia assim, se não me pagassem eu faria do mesmo jeito. Porque eu sempre, motivação total, eu sempre amei. E aí recebia. Então o que acontecia? Eu pegava aquele dinheiro, misturava aquele dinheiro com as minhas contas. Que eu pagava minha luz, a minha Riachuelo, né, as contas de casa, a luz, a água, o mercado. Então era meio que misturado. Sim. Né? Então, se me perguntassem o quanto que eu recebia... A gente passava coisas da Liorá no nosso cartão.
Não, era tudo misturado. Sim. O aluguel, aí a gente começou a atender, eu vi que tinha necessidade de ter um local, porque a gente atende, estava dizendo até agora aqui para a equipe, metade dos casais, das famílias que a gente atende é do interior. Então vinha para Cuiabá, não tinha onde atender. Aí eu dizia, como que eu vou examinar ela na padaria? Não tem como, vou ter que ter um consultório, uma sala. Então, a sala, o consultório, o aluguel da sala estava dentro do meu orçamento da agendinha. Olha que eu fazia todo mês. Sim, né? Como se fosse um gasto seu. Tipo, eu tinha que pagar material. Eu entrava, então assim, pagar as meninas. Então assim, aí tá. Tem essa questão de misturar o dinheiro que eu recebia, né? Do meu trabalho como autônoma com o meu. E a outra questão que é muito forte, que isso dá um outro podcast, mas que influencia nisso também, era a forma de como era essa questão do pagamento. Como era combinado, o valor. Então, por exemplo... Era um pouco... Assim, não era muito certo. Um pouco não, era totalmente conturbado. A gente tinha um contrato, Sim. A gente tinha um valor, Sim. Só que, olha só, os casais pagavam depois que acontecia o parto. Depois do parto. E, gente, olha, eu já passei por cada situação por fazer isso dessa forma, sabe? Então, assim, inclusive... Situações, às vezes, estressantes, né? Que também tiram a energia, né, da gente como empreendedor, como... Porque o que eu percebi, né? Eu acho que é até legal falar disso agora, assim. O que eu percebi? Que enquanto o bebê está dentro da barriga e você está atendendo o casal, você é uma grande prioridade. Eu digo assim, aquele atendimento é uma prioridade para ele quer ser bem atendido no parto. Então ele faz das tripas o coração, ele vai fazer tudo para sanar aquela dívida com você, para você atender. Então, Sim. Se você condiciona teu pagamento com aquilo, você recebe antes. O que eu fazia? Eu recebia depois. E aí, Sim. Depois, o bebê já nasceu. E aí, várias vezes, as pessoas diziam assim, não, mas eu não vou te pagar hoje, porque pagava parcelado. Não vou te pagar esse mês, porque esse mês eu precisei levar meu cachorro no veterinário. Não, porque esse mês eu tive que fazer uma reforma na minha casa. Aí eu percebia, poxa, mas... o atendimento, meu trabalho não era uma prioridade. Então, assim, além de ficar muito desgastante, fulano, me paga, chegou o seu dia de me pagar e tal. Além de fazer esse movimento... E aí você tinha que receber depois e pagar as meninas, às vezes parcelado, né? Justamente. As prestadoras de serviço. Gente, vocês estão percebendo, assim, que é uma bola de neve? Porque daí eu tinha que pagar as meninas que prestavam serviço, né, pra mim, né? Sim. Então, assim, eu dizia pra elas, não, ó, fulano não me pagou. Fulano me pagou parcelado, eu vou te pagar parcelado. E esse mês fulano não pagou. Fulano Sim. Teve que consultar o cachorro, então não vai dar. Então, assim, gente, eu ficava assim, eu tinha uma parte dessa listinha também, desse caderninho aqui, que era só pra cada parteira. Então, assim, tinha parteira que eu passava, sei lá, 50, 100 reais no mês. Sabe? Aquilo ali virou uma bola de neve. Uma bola de neve. Que vocês não sabem. Então, assim, virou tudo junto e misturado. Até que chegou o momento. Toda guerra tem o seu estopim, não tem? Então, teve o estopim também, que foi algo bom, né? Eu acho que não foi totalmente ruim. A gente aprendeu muitas coisas nessa caminhada. Sim. Até que foi que um dia, né? Talvez você já deve ter ouvido essa história, mas eu vou repetir novamente. A gente sempre vai chegar nela. Que o Matheus, né? Essa pessoa que tá aqui, meu marido, ele pegou e falou assim, amor, quantos partos você atendeu esse ano? Isso depois de anos atendendo partos, né? Sim, sim. Quantos partos você atendeu esse ano? Eu falei, eu atendi, nem lembro quantos, atendi X. Daí ele fez lá. Eu tava mexendo na cozinha e ele assim, sentado lá na sala. Essa foi a nossa reunião estratégica de 2019. Foi. E aí ele colocou na ponta da caneta lá, e eu tô vendo ele fazendo conta. Ele falou, você deveria ter... a gente ganhou, né, gente? Isso. Faturamento, né? A gente... Tantos R$1.000 no mês, no ano. Cadê esse dinheiro? Aí eu falei, então... Não sei. E aí eu disse não tinha um centavo aqui na conta bancária. Não tinha um centavo. As contas da Liorá misturadas com as contas pessoais e o caderninho de dívida com as meninas que prestavam serviço pra mim. Era homérica. Porque acontecia, como era misturado, às vezes, por exemplo, eu recebia o dinheiro do casal, eu tinha que fazer essa coisa, o que é meu, o que é da parteira, o que não é, Sim. Entendeu? Então, assim, virava uma bola de neve. E quando tinha um calote, porque isso, todo mundo que é empreendedor tá
passível de levar um calote. Então você tinha que fazer outro parto, ou outros dois, ou outros, né, prestações de serviço, para você cobrir aquele prejuízo. Porque daí você tinha que pagar profissional, você tinha os custos fixos, né? Então, no mês que tivesse uma oscilação de atendimentos, vamos supor, para menos e um calote, ficava, no mínimo, negativo a conta. No mínimo, né? Quando dava o tete a tete, o empate, era ótimo, né? E sem contar a própria motivação das meninas. Como que você motiva uma equipe, né? Porque uma das formas de você motivar que está desorganizado financeiramente. Né? Elas não tinham motivação. Eu vou atender o parto. Porque assim, olha só que é um negócio assim que é real para nós que atendemos partos. A gente atende parto sábado, domingo, de madrugada, Natal, né? A gente já é algo assim que é gostoso, mas por um lado é penoso, porque você tá tirando um pouco da sua vida pessoal. E aí a parteira saía nessa condição e não sabia se ela ia ser remunerada. Ou quando que ela ia ser remunerada. E elas, porque elas sabiam, porque são minhas amigas, elas sabiam que eu não tinha caixa, que eu não tinha caixa. Sim. Então, assim, né, acabou que a gente ainda tinha equipe viva, né, ali, porque de fato acredito nisso, mas assim, elas percebiam que a gente precisava mudar. Aí o Matheus olhou e falou, a gente tem essa quantia, a gente deveria ter essa quantia de dinheiro e a gente vai precisar mudar isso aí, né? Então a gente fez o primeiro passo que a gente fez, né? E aí já vocês podem anotar no caderninho de vocês, né? O primeiro passo que a gente fez, eu acredito que talvez você que está ouvindo a gente possa fazer também, é separar as contas. Olha, eu vou falar para você que é enfermeira obstetriz, parteira, é difícil separar as contas. Se você chegar a um momento que você não faz separação das contas, foi difícil. Eu lembro que a gente levou mais ou menos uns 3 meses, né, para separar a conta de Liorá e conta, né, da pessoa física, né? Então, bom, a Laura já tá falando, né? Vai assistir o podcast Viver de Parto, já pega um papel, uma caneta e anota. Eu acho que essa é a primeira sacada, que é a separação das contas. Vocês já quase quebraram, já? Não, a gente não quase quebrou. Porque a gente tinha momentos de caixa de muita oscilação. Então isso é muito ruim. Isso é muito maléfico, né? E aí a gente, quando chegava num momento de caixa negativo, a gente falava, opa, o que está acontecendo? Sim. Tá tendo entrada, tá tendo parto, tá tendo muita saída, não tem dinheiro, enfim. Até porque nessa época a gente tinha poucos investimentos. Sim. A gente tinha um aluguel, um material do parto. Baixo também, né? Então foi possível fazer isso. Então vamos lá, vamos começar, né? Propriamente dita, já analisando essa história, que eu acho que é fundamental a gente ter um exemplo assim, né? Do que seguir e o que não seguir, né? Então, óbvio, a Laura não teve essa educação financeira. Eu vou supor que todas as pessoas que estão nos ouvindo, de alguma maneira, também não tiveram uma educação financeira. Eu não tive educação financeira. Não tive no ensino médio, não tive com os meus pais, né? Os meus pais também toda a vida trabalharam no comércio. Nunca teve, sempre foi essa questão de a bola de neve, né? Às vezes, quando eu falo de finanças, no passado eu me imagino uma bola de neve rolando ladeira abaixo e você no meio ali, sabe? Tipo aquela coisa, se eu for para um lado, ela vai me pegar, se eu for para o outro. E ela chega um momento que ela te pega, né? Você entra dentro da bola e acabou. E ela vai descendo com você e vai rolando. E assim, é um desastre mesmo, né? É um desastre. E até outro dia desse a gente estava fazendo uma reunião aqui para falar exatamente sobre isso, sobre finanças. E eu falei assim, amor, gestão financeira é a gente olhar números. É o momento que você, enfermeira obstetra, precisa ter a frieza, né? Você deixa o coração de lado e fala assim, vamos analisar os números. O que os números estão nos falando, né? E aí você vai observar. Tá tendo muito custo variável, tá tendo muito custo fixo. Você
esses investimentos que você vai fazer a partir daquilo que é a margem de contribuição dos seus produtos e serviços, qual é a estratégia para isso daí? Você vai investir mais, investimento, enfim. Você só consegue gerenciar aquilo que você pode mensurar. Você só pode gerenciar aquilo que for mensurável. Então, a primeira coisa é, se em algum momento você misturou ou bagunçou as contas do seu negócio com as contas de casa, separe. Esse é o ponto de partida. Uhum. Esse é o ponto A, certo? O ponto B é o quê? Você começar a colocar tudo na ponta do papel, caneta ou certo? Numa planilha. Seja numa agendinha, seja numa... Enfim, o ideal é que você faça isso numa planilha mais organizada, onde você consiga ver melhor os números, certo? E você vai conseguir tomar ações a partir desses números, dessa análise que você vai fazer em cima da gestão de fluxo de caixa mês a mês, tá? A nossa equipe já está preparando uma planilha. A gente vai deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo do YouTube, uma planilha para você fazer o download, que é a planilha que a gente usou. Hoje a gente tem um software, um ERP, né, onde a gente faz essa análise mais detalhada. É um software pago, né? Não estou falando que você precisa ter um software pago. Foi uma briga, né? Foi uma briga. Muito bom. Porque a parteira virou para ele e falou assim, mas olha, será que a gente precisa mesmo disso? A gente tem o quê? Agenda, né? A gente tem agenda. Um software caro. A gente tem Excel, a gente tem outras coisas. Aí virei para ele assim... Mas você acha que precisa? Ele dizia, não, agora como a gente deu passos maiores isso vai ser bom porque justamente a gente vai conseguir olhar, né? Exatamente. A gente vai conseguir olhar os números e saber onde está o buraco, ou onde não está, onde tem que investir, onde não tem que investir, onde vai o nosso maior dinheiro, né? O maior fluxo de dinheiro, enfim. Então, que legal! Que legal isso aí. Então, o que eu ia te perguntar, assim, você falou para escrever no papel, né? Botar na ponta da caneta. Isso, Mas o que é essa ponta da caneta? O que é isso? A primeira coisa... Ensina pra quê, né? Então tá bom, vamos lá. A primeira coisa é você anotar todas as entradas, né? E se você puder ainda especificar exatamente qual é a entrada de quem foi a pessoa, melhor ainda, né? Uhum. Então, se foi um parto domiciliar, se foi uma parcela de parto domiciliar, se foi um atendimento de pré-natal, se foi uma consultoria de amamentação, você vai especificar lá todas as entradas. O quanto foi, quem pagou e qual é exatamente a origem daquele dinheiro, certo? Então tá bom. O segundo momento, você vai especificar todas as saídas do seu negócio. Se você está no começo, é possível que você tenha pouca saída, né? E, inclusive, eu recomendo isso, que você tenha a estrutura mais enxuta possível, certo? Para você gerar caixa, para que você possa fazer mais investimentos. Legal. Né? Então, Laura, Matheus, preciso ter um consultório logo de cara? Não, você não precisa. Você pode, talvez... ter uma sala para você alugar e aí você pode fazer o seu consultório lá, né? Atender na casa da gestante. Você não precisa ter um lugar, né, com recepção, né? Enfim, com secretária, enfim. Então tenha uma estrutura bem enxuta, porque no início as coisas são realmente difíceis. E você vai pegando esse dinheiro que vai entrando e você vai olhando. Por que é importante a planilha e as anotações? Porque você olha de fora. Você olha assim, ó. É como se fosse um gigante olhando para um ninho de formigas lá. Então você consegue ter uma visão geral. O que elas estão fazendo, o que está acontecendo, onde que está indo, onde que elas estão levando a folhinha. Onde que elas estão levando as folhinhas, né? Quando você não tem isso, é como se você fosse a formiguinha que está lá dentro da... Eu já imaginei eu assim me debatendo. Carregando uma folha, se debatendo, e aí você não sabe exatamente onde que tem que jogar aquela folha. Né? Agora, quando você coloca tudo no papel, você olha de cima para esse movimento das formigas, e aí você sabe, olha só, essa formiguinha aqui tá levando muita folhinha para cá. Essa formiguinha aqui tá deixando de pegar essa folhinha, enfim. E aí você vai fazer, né, aquilo que a gente chama efetivamente de gestão financeira.
a partir dos dados e a partir dos números que você tem, certo? É o momento que você não tem coração. Esse momento você não tem coração, esse momento é número, esse momento é frieza, certo? Você tem que analisar os números, onde é que está o problema, onde é que está a dificuldade do meu negócio, onde é que está as oportunidades dentro do meu negócio, onde eu tenho mais rentabilidade, onde eu tenho menos rentabilidade, onde a margem de contribuição é maior e menor. Tá, e agora eu vou te fazer a pergunta. Diga. Você tá falando que é beleza, a gente põe lá no entrada e saída, parece que é super legal, vou agir com frieza, beleza. Mas aí, vamos supor que eu coloquei. E aí, quando a minha saída é maior do que a minha entrada, o que eu faço? É uma coisa muito simples. Primeiro, você precisa buscar meios de aumentar a sua receita e diminuir as suas saídas. Entendi. De preferencialmente, o seu custo fixo precisa ser reduzido, né? Então, para você implementar... a gente falou aqui no início de separar as contas, certo? Tá. Uhum. Então tá bom. Você vai começar a fazer a gestão financeira do seu negócio. Agora, eu vou abrir um grande parênteses aqui. Você não vai conseguir fazer a gestão financeira do seu negócio se você não tiver a gestão financeira pessoal da sua casa. Ah, entendi. É uma coisa assim intrínseca. É uma coisa que você já tem que fazer concomitante. Você não pode esperar, eu vou deixar a empresa aqui bonitinha e depois a casa vai estar uma bagunça. Entendi. Porque daí vai chegar um momento que você vai precisar fazer uma retirada grande da empresa, ou seja, você vai, aqui na Leorá a gente chama de sangrar a empresa, porque você não fez gestão financeira na sua casa. Né? Entendi. Então é fundamental, já é concomitante. Vai fazer o financeiro da sua empresa, já faça da sua casa, do pessoal, tá? Sim. Não importa se você é empreendedor ou não, não importa se você... Enfim, faça o financeiro do seu negócio. E quanto mais iniciante você tiver, melhor para você fazer a gestão financeira. Você tem menos números, legal. Menos dados, menos tudo. E aí você coloca isso como um hábito na sua rotina. Quando você tiver um momento de expansão, um momento de você crescer, vai se tornar algo tranquilo, fácil de se fazer. Isso é muito bom você falar assim, porque tem muitas residentes em enfermagem obstétrica ou enfermeira obstétrica que está começando, né? Que às vezes quer trabalhar, mas não sabe. Sim. Né? Então assim, eu vou receber de um casal, na primeira família que eu atendi. O que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Então, como que eu vou fazer? Então, assim, é legal eu economizar, né? Então, assim, a gente acaba fazendo naturalmente esse caminho de misturar. Sim, né? Então isso é muito bom. E é o simples que não é fácil, tá? É o simples que não é fácil. Por quê? Eu não estou dizendo aqui que você tem que ter um software caríssimo para você fazer isso. Não. Se a sua possibilidade vai ser no caderninho, faça no caderninho, mas tenha registrado. Porque aquilo que não pode ser medido, né, mensurado, não pode ser gerenciado, né? A gente vai disponibilizar aqui essa planilha para vocês baixarem e já começar a fazer os lançamentos de vocês, tá? Olha que legal. Muito bom. Isso que você falou, eu perguntei se você é muito simples. É só diminuir a saída e aumentar a entrada. É aquela ideia que a gente fica olhando. Como que fulano ficou tão rico? E aí tem aquela coisa. Uns falam, não, trabalhe muito. Outros falam, economiza. Na verdade, as duas coisas. Sim. Né? Sim, Opa, você tem que economizar, ao mesmo tempo você tem que aumentar a entrada, trabalhando, né? Sim, então, assim, são dois movimentos, né? Sim, sem dúvida. E aí eu quero trazer agora para vocês os principais motivos, né? Qual que é a importância, o que a gestão financeira do seu negócio vai trazer para você ter... qual que é a principal motivação de você trazer a gestão financeira para o seu negócio? Então, a primeira, e eu diria que é a mais importante, eu já falei aqui, é o que não pode ser mensurado, não pode ser gerenciado. Então, esse ponto a gente já abordou, certo? O segundo motivo da necessidade, da importância da gestão financeira do seu negócio vai te trazer sanidade para você gerir o seu negócio. Sanidade, né? Então, por exemplo, aqui na Leorá a gente tem aquilo que a gente chama de reserva de caixa. Então, por exemplo, se um mês eu tiver uma oscilação muito grande no nosso fluxo de caixa, eu tô tranquilo porque eu já me programei que eu vou ter aquele caixa e essa oscilação não vai abalar o meu negócio, nem a minha sanidade. Então eu tô tranquilo, né? Então,
vamos supor, você precisa de umas férias, por exemplo, né? Você tem o seu Prolabore no seu negócio, né? O que é o Prolabore? Vamos primeiro aqui especificar. Nessa planilha vai ter lá um dos gastos fixos do negócio, é uma coisa que a gente chama de Prolabore. O Prolabore é o salário dos sócios, né? Então, a maioria das pessoas tem a ideia de que uma empresa fatura 20 mil, nossa, o dono da empresa tem 20 mil. Não é isso. Não é isso. Muito de longe, muito de longe, muito de longe. Você tem os custos fixos, você tem os custos variáveis da operação do seu negócio, né? Você tem as oscilações mês a mês que entram mais ou menos caixa. Isso é normal dentro de uma empresa. Como a gente sabe que tem mês de sazonalidade de entradas e saídas, eu preciso me programar para que isso não seja uma surpresa, né? Eu só tenho uma surpresa quando eu não posso prever, né? Agora a gente tem a previsão. Quem é que não sabe que um negócio, uma empresa, um mês vende mais, outro mês vende menos, né? E com parto isso é muito real. Parto é muito real. Tem mês que bomba de parto. Novembro bomba porque é carnaval. Esse ano acho que novembro não vai bombar porque não teve carnaval, entendeu? mas assim, parto é incrível. Você percebe aquele boom de grávida, de repente outro mês não tem. Mas é assim, acho que todo lugar, né? Então, é fundamental que você tenha um Prolabore, certo? Então, você vai colocar como um custo fixo do seu negócio o seu salário, né? Então, o seu negócio precisa sobreviver e manter o salário dos sócios. Se você tem sócio, se você não tem sócio, aí isso daí é uma coisa de cada negócio, né? Aqui na Iliorá, eu e a Laura somos os sócios que são full time, né? A Laura também trabalha no hospital fora, mas eu sou o tempo todo aqui, tá? Então a gente também tem um salário aqui. E só o Chicão que não tem salário. Dele só o Chico, já nós vamos botar um salário pra ele aí, porque ele tá ajudando bastante na produção de conteúdo. E o terceiro motivo, né, da importância da gestão financeira do seu negócio é você conquistar a tão sonhada liberdade financeira, né? Então a gente já falou do Prolabore. Se você faz uma gestão de fluxo de caixa bem feita, você não precisa se preocupar com oscilações de mercado, enfim. Vamos supor, você faturou lá 20 mil, ou 15 mil, ou 30 mil, né? Dependendo do nível do seu jogo, você vai ter um faturamento X e o Y, né? Mas o meu Prolabore, o meu salário é o mesmo. Eu não posso me deslumbrar com um número e achar, nossa, tô rico com 20 mil. Não, porque você precisa ter reserva de caixa nos momentos de oscilação de caixa, né? Você precisa pegar parte desse valor e investir no seu negócio. Sim. Aumentar a sua estrutura, aumentar a sua equipe, melhorar o seu site. Enfim, você vai fazer reinvestimentos, né? A empresa, a gente tem que ter essa ideia de que ela não é uma vaca que a gente vai sangrar ela até a morte. A gente precisa dar de comer para ela, né? A gente precisa tratar ela... Arrumar o pasto, deixar bem bonitinho. Arrumar o pasto, deixar bonitinho. Para quê? Para que ela continue dando leite. Sim. Né? Então, esse é um dos pontos aí da importância da gestão financeira. Assim você consegue ter qualidade de vida, né? Eu acredito assim que a gente fala muito fala de 15K, mas o que eu fico perguntando o que o 15K ele representa? É só ter 15 mil reais? Não, 15K é você ter qualidade, você ter reconhecimento, você ter autonomia, é você ter liberdade financeira de, então beleza, o que eu quero fazer com esse dinheiro? Eu quero, eu quero viajar com a minha família no fim do ano. Né? Isso pra mim é ter liberdade financeira. Ou eu quero fazer uma atividade física todo dia. Poxa, eu vou fazer yoga. Yoga é cara pra caramba. Sim. Então, assim, eu quero ter a liberdade financeira de fazer isso. Não, mas eu quero ter uma independência financeira para eu, sei lá, almoçar domingo com a minha família. Né? Então, sim. Não é o dinheiro por dinheiro, né? É realização de sonhos. Sim. A gente tem os nossos próprios sonhos. Mano, olha aí, verdade. Chico. É verdade. E é uma coisa interessante, porque antes de eu entrar para a equipe e ajudar a Laura nessa parte de gestão, uma vez ela chegou para mim e falou assim, amor, eu
tá sendo pesado para mim atender partos. Nesse momento em que a gente tinha toda essa confusão financeira, de mistura de caixa, enfim. E ela falava assim, eu sinto que eu tenho que atender determinados partos porque eu preciso, né? Porque eu preciso daquele dinheiro. Porque eu preciso daquele dinheiro. Então, a gente recebia da gestante, né? Ainda é assim, mas como é que funciona? A gente recebe da gestante o valor do parto e a gente paga as profissionais, né? Uhum. E tem a margem de contribuição daquele parto que é da empresa, da Liorá. Que é da empresa. Não é lucro, não é minha, tá? E não é minha. É diferente, isso é importante a gente falar, que lucro é diferente de margem de contribuição. Aquilo que sobra, entre aspas, de um atendimento de um parto não é lucro. Isso chama-se margem de contribuição. O que é lucro, então, Matheus? Lucro é pagado todas as despesas do negócio, todas as despesas fixas e variáveis, aquilo que sobrar no caixa, né, ou dentro da gama de produtos que você ofertou, produtos e serviços, sobra um dinheiro. Então, isso é lucro, tá? Não pode pensar assim, cobrei X no parto, gastei Y, não tenho tanto de lucro, né? Isso não existe. Então, aí o que a Laura ela tinha que fazer? Ela se forçava de ter que atender pela necessidade do dinheiro, porque daí ela ainda é assim, né? Ela recebe como profissional. Como parteira ela que tem o salário dela do Prolabore, mas os partos que a Laura atende, ela recebe como todas as profissionais. Ela não é diferente, ela não ganha nem mais nem menos. Ela ganha a mesma quantidade por parto, certo? Uhum. E aí, então, ela se obrigava a ter que atender para ela poder ter uma margem de contribuição maior, porque daí como estava tudo misturado, tudo bagunçado, e aí hoje já é diferente, né? Então, por exemplo, esse ano a Laura precisou sair de licença maternidade, desde então ela não atende mais partos, não que não tenha parado de trabalhar, né, amor? Desde que eu parei. Mas assim, ela porque é inviável ela atender partos nesse momento, né? Com o pequeno, tudo mais. São trabalhos diferentes. Se você se programa se você tem gestão financeira no seu negócio, você se dá o luxo disso. Você tem que fazer também uma reserva de caixa para um mês que você for tirar férias. Então, tanto para manter o negócio de pé, né, com os custos fixos e variáveis, se tiver, quanto para pagar o seu Prolabore, certo? Então, aí você vai ter você se dá o luxo de fazer isso, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que nós já estamos chegando nos momentos finais. O Chicão tá anunciando o fim do podcast. O Chicão já anunciou, ele não vai deixar a gente conversar mais. Acho que só a gente retomar, assim. Né? Então, assim, o primeiro é a gente saber... vai com o papai, Chicão. Acho que às vezes ele cansa da mãe, né, gente? Eu acho que o primeiro é a gente saber separar, né, as contas de casa, as contas pessoais e as contas da empresa, né? Sim. E do seu trabalho, enfim. O segundo é a gente colocar na ponta da caneta, né? Quais são as entradas, quais são as saídas. E se por acaso você olhar para isso e te dar um pânico, te dar uma tristeza, é pensar quais são as formas, né, de eu receber mais, de eu ter mais entrada no meu caixa da minha empresa, né, da minha equipe, e eu economizar nas saídas, né? Sim, então essa é uma boa forma. Mas isso, quais são os meios, a gente vai falar em outro podcast. Isso não é? Aí. Então tá bom, gente. Obrigada pela... Só uma coisa que, aproveitar que o Chicão aqui deu uma trégua, uma coisa que eu gostaria de falar também, eu ia falar no início do podcast, mas eu acho que é o momento da gente falar, que é com relação às crenças limitantes que as pessoas têm com relação ao dinheiro, né? Então, assim, que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro atrai assalto, violência, né? Que o dinheiro causa discórdia na família, que o dinheiro é o mal de todos os males, é a raiz de todos os males. Quem ganha dinheiro não vai pro céu. Quem ganha dinheiro não vai pro céu, né? De que o dinheiro é ruim, enfim, ele tira a paz interior, né? Ele causa discórdia, o dinheiro traz inveja, né? O dinheiro afasta a família da pessoa, atrai falsos amigos, né? Então existe um monte de coisas que são aquelas coisinhas que às vezes os pais, né, da gente falam pra gente, olha, dinheiro é sujo, dinheiro, você não precisa de dinheiro para ser feliz. E de fato você não precisa de dinheiro para ser feliz, mas a premissa não é essa. Mas porém, quando você vai comprar vai levar a sua mãe para passear,
né? Pra tomar sei lá, um café que ela gosta naquela padaria. Você vai pagar aquilo com o quê? Sim, com dinheiro, né? Quando você vai fazer a viagem com a tua família, né? Sim. E você vai deixar os seus filhos muito felizes. Você paga o hotel e a gasolina do carro com o quê? Às vezes você vai precisar amparar um familiar, um avô que está sem condições. Os seus próprios pais podem chegar na velhice e não ter mais meios de renda. E se você não tiver dinheiro, né, essa pessoa vai sofrer, porque você tem essas crenças limitantes com relação ao dinheiro, né? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer vocês até aqui. Comentem nas plataformas. Se você gostou desse podcast, manda um direct pra gente lá no Viver de Parto, dizendo o que você achou desse episódio. Se você anotou as dicas ou não. Tira um @Viver de Parto, tira um print das suas anotações. Posta no story. Marca a gente. E marca a gente. Eu acho que eu vou ficar muito feliz se a gente puder ter ajudado alguma profissional de alguma maneira a começar certo, ou as que começaram errado a tomarem os trilhos da gestão financeira do seu negócio. Esse podcast vai para todas as plataformas de podcast. Vai para Anchor, Google, Spotify, e vai estar no YouTube. E siga nossas redes sociais, que é o Viver de Parto, né? E estamos aí. Daqui a pouco, outra semana tem outro podcast. E se tiver dúvidas e sugestões de temas, também manda pra gente lá no Instagram, Viver de Parto. Então, se você ouviu esse podcast aqui até agora, vai lá no vídeo do YouTube e comenta aqui. Se você foi guerreiro, com o choro do Chico, e chegou até agora, você vai comentar aqui embaixo, falando gestão financeira ao poder. Hashtag gestão financeira ao poder. Eba! Beleza, pessoal? Um grande abraço tchau. E até a próxima.